Max Rendel e a Fraternidade Rosa Cruz. Capítulo 15. Em direção a um novo ciclo. No Ecos de maio de 1975 está escrito: o Conselho de Administração tomou a decisão de um dos passos mais importantes para a fraternidade desde a compra dessa terra feita por Max Rendel. Foi enviado à Comissão de Planejamento da cidade de Oceanside um plano de desenvolvimento geral. Tudo o que o Conselho de Administração sugeriu foi aceito. Isso significa que todas as construções no futuro podem continuar sem serem bloqueadas pelo município. Cada centímetro do terreno tem um plano para que qualquer desenvolvimento ocorra de forma ordenada e estética. O plano será executado nos próximos 10 a 15 anos. Já estamos felizes com o novo prédio da administração e agora, que ainda cheira a novo e estamos mobiliando, já começamos com a construção dos apartamentos dos funcionários. Deve ser uma construção com um andar superior, com 6 quartos individuais, kitnetes e um banheiro. Terá um terraço ao norte, onde poderão se sentar e observar a paisagem. O novo prédio da administração foi uma doação do Sr. Jenny Fransman. O Sr. David Johnson me escreveu: esse prédio foi uma doação de um amigo meu, o Sr. Jenny Fransman. Ele era probacionista e participava do conselho de administração, morava em Mount Ecclesia e trabalhava na biblioteca da Fraternidade Rosa Cruz. Ele doou milhares de dólares para construir esse prédio e morava dentro dele até se mudar para San Diego. Ele era músico de profissão e empregou seu dinheiro da aposentadoria nesse prédio para os funcionários. Ele tinha 90 anos quando faleceu em San Diego. Nos anos 70 e 80, ele trabalhava na sede central. Eu o conheci em Tucson, quando nós seguíamos os cursos do Rosa Cruz nos anos de 1967 e 69. Ele se interessou tanto pelos ensinamentos que ele comprou uma igreja velha e a doou ao centro. Até que em 1970 ele deixou o Arizona. Como o número de estudantes diminuiu, a igreja voltou para Jenny, que a vendeu por volta de 1971. Naquele tempo, ele se mudou para a sede central, levando com ele o dinheiro da venda para construir esse prédio. O Ecos de maio de 1975 continua. Com o tempo, será construído mais um prédio para os funcionários. Também tem espaço para mais 32 casas ou chalés. Finalmente, será construída uma nova biblioteca, um prédio para educação, uma de uso multifuncional, que poderá servir como local de aulas, e cafeteria, ou uma combinação de ambos com portas dobráveis, que, quando necessário, poderá aumentar o tamanho. Pense que tudo isso já está autorizado pelo município e o alvará de construção já foi concedido. O município solicitou que colocássemos encanamentos para a água com 15 centímetros de diâmetro para melhorar a defesa contra incêndios. Logicamente faremos isso com prazer. Também foi decidido fazer uma nova entrada. A parte exterior não foi esquecida. Com esse plano que prevê todas as obras futuras, assim como onde se localizarão estradas e prédios, também é possível determinar o local de todas as árvores e o paisagismo, incluindo aqui um parque para meditação, onde as pessoas podem ir para curtir a tranquilidade e a natureza. Também haverá, para os que tiverem mais disposição, um centro de recreação, uma quadra de tênis e basquete. Numa determinada noite, perto do final de abril de 1975, houve um incêndio no depósito, separado da grande parte central do prédio antigo da administração. Os bombeiros cobriram todas as máquinas de impressão e papéis para evitar danos de inundação. Isso foi feito com sucesso, como ficou claro na manhã seguinte, quando todas as máquinas funcionaram normalmente. Felizmente, todos os escritórios já haviam mudado para o prédio novo quando esse incêndio aconteceu. É preciso pouca imaginação para saber o que aconteceria se ainda estivessem no prédio antigo. Em março de 1976, foi construído um prédio anexo ao norte da administração, porque a encadernadora e a expedição necessitavam de mais espaço, e também para a estocagem dos livros. Em 1963, Oceanside havia declarado que Rosa Cross Lodge estava inabitável e depois disso foi se deteriorando cada vez mais. Portanto, no verão de 1977, tomou-se a decisão de demolir o prédio. Em outubro, as estradas asfaltadas no terreno ganharam uma nova camada de asfalto, conforme as normas. No Ecos de fevereiro de 1982, foi declarado que no quarto escuro da gráfica havia sido instalada uma nova câmera vertical.
Esse aparelho moderno permitia imprimir fotos tanto em preto e branco quanto coloridas na Hays. Esta nova câmera podia fazer fotos de 7,5 cm até 50 vezes 60 centímetros. Em setembro de 1981, iniciou em Monteclair o período do computador. Todos os dados dos membros efetivos, simpatizantes, doadores e os que compravam livros foram inseridos num computador de 10 milhões de bytes. No sábado, dia 2 de setembro de 1978, faleceu um rico senhor de Portland, Oregon, aos 92 anos, chamado Fred Meyer. O Sr. Meyer, que conheceu Max Handel em meados de 1909, sempre fez doações para a sede central e após seu falecimento ele deixou $200 mil para a fraternidade, o valor mais alto do seu testamento. Conforme os dados do tribunal, ele deixou $1 milhão para sua família e funcionários, enquanto os outros 48 milhões eram para formar um fundo de caridade. Esse fundo era para fins religiosos, caridade, pesquisa, literatura e educacionais, e dos quais uma parte era dirigida à Fraternidade Rosa Cruz. A fraternidade não tinha conhecimento disso até que um repórter de Blade Tribune, no sábado, dia 9, os comunicou disso, pois não haviam sido comunicados pelo executor do testamento de Oregon. Em junho de 1982 veio uma doação de $100 mil que deveria ser aplicada conforme algumas condições em um documento anexo que foi enviado no dia 14 de junho. A Associação Beneficente de Fred Meyer informou à Fraternidade Rosa Cruz que poderia haver uma doação regular para financiar projetos, prioritariamente no noroeste dos Estados Unidos. Após analisarem cuidadosamente diversas ideias, o Conselho de Administração decidiu aplicar os $100 mil da seguinte forma: a. Comprar uma impressora offset que teria capacidade de aumentar a quantidade de livros da fraternidade de alta qualidade e com o preço menor possível. B. Comprar uma máquina de tipografia computadorizada moderna para o departamento editorial. Essa tipografia nova era, em princípio, um computador muito potente, que pode fazer várias funções de computador quando não usada como tipógrafo e, através de cabos ou linhas telefônicas, ser conectada a outros computadores e fazer interligações, com membros espalhados pelo mundo todo. C. Também foi autorizada uma campanha de publicidade numa estação de rádio local para transmitir na região de San Diego. No Ecos de fevereiro de 1983, foi anunciado que, esse ano, durante o encontro da Escola de Inverno, abriremos o The Rosicrucian Fellowship Museum, distribuído por 3 recintos na Casa de Hóspedes. Durante muitos anos, juntamos várias peças utilizadas pelo Sr. e a Sra. Augusta Foss Handel e de outros pioneiros que trabalharam em Mount Ecclesia. Contudo, até pouco tempo não havia espaço para montar um museu. Agora isso ficou possível. O museu será aberto para membros e amigos da fraternidade. Em fevereiro de 1983 foi colocada uma nova placa perto da entrada, que era vista à distância por quem caminhava e pelos carros que passavam na rodovia. Em março, a fraternidade ganhou de presente do Jackson Perkins Company de Medford, Oregon, 180 roseiras. Essas foram plantadas perto do templo e do departamento de cura. Em junho de 1983, decidiram publicar um jornal de visão e introvisão espiritual, chamada Mystic Light. Foi pensado em um jornal de qualidade com 8 páginas que conteria um artigo de Max Handel, um artigo sobre astrologia e outros artigos que seriam para estimular tanto a mente quanto o coração. O preço da anuidade era $10 e para 2 anos $18. Era a intenção que uma parte dessa publicação do Mystic Light fosse enviada pelo computador para milhares de pessoas que tivessem interesse em receber desse modo. Isso durou até dezembro de 1983. Por questões financeiras e técnicas, precisaram parar com a publicação. Contudo, Race from the Rosa Cross, que desde janeiro de 1982 era publicado a cada 2 meses, voltou a ser mensal e encadernado em formato novo e chamativo. No início de 1984 foram escritos alguns livros para crianças: O Horóscopo da Sua Criança, parte 1 e 2 de Max Handel e As Histórias Aquarianas para Crianças. Uma nova jardinagem, desenvolvida por paisagista, incluindo projeto de irrigação, foi colocado na primavera de 1986 em frente à Casa de Hóspedes. Todo esse trabalho foi realizado pelos membros e funcionários da fraternidade. No outono de 1986, a fraternidade ganhou outra doação de $100 mil do fundo Fred Meyer de Portland. Essa doação foi utilizada para fazer um novo sistema de distribuição de água.
No verão de 1987, o Centro New Age Bible de Santa Bárbara ponderou sobre o fato de deixar a fraternidade imprimir os livros de Corinne Helene. Aceitaram a oferta porque a senhora Helene havia sido estudante de Max Handel. Em janeiro de 1989 foi anunciado um novo livro. Foi escrito por Robert Lewis e o título era The Sacred World and Its Creative Overtones. O escritor tenta, com a ajuda da música, colocar uma conexão entre a religião e a ciência através da música. Em abril foram impressos 1.500 exemplares. Na primavera de 1987, faleceram algumas pessoas que eram membros por muitos anos. Eram Heidi Dean, que foi secretária de alemão por 16 anos e que era membro ativo no centro de Nova York, antes de se mudar para a sede central em 1960. Pearl Williams veio em 1928 para a sede central e alguns anos depois retornou e permaneceu lá o resto de sua vida. Em verdade, ela cobriu todas as funções em Mount Ecclesia. Senhorita Williams começou como secretária de espanhol e por muitos anos foi redatora da Reis, presidente e mais tarde membro do conselho. Richard Parson se associou à Fraternidade Rosa Cruz no início dos anos 30 e trabalhou lá por vários anos. Ele e sua esposa Roma voltaram para a região de Oceanside em 1974. Richard Parson esteve no conselho, fazia palestras durante as escolas de inverno e verão e era tesoureiro, quando faleceu no início da manhã de Páscoa. Um ano depois, em maio de 1988, Hans Mader faleceu, deixando sua esposa Frida. Por mais de 15 anos, foi funcionário em Mount Ecclesia. No verão de 1987, a sala de história, situada ao ala norte da casa de hóspedes, ficou totalmente pronta. Essa sala continha muitas fotos, livros, manuscritos e artigos sobre o crescimento de Mount Ecclesia durante os anos que se passaram. O jornal mensal Race from the Rosa Cross voltou a ser bimestral em janeiro e fevereiro de 1988. O conteúdo mudou de 48 para 64 páginas. Em 1988, Oceanside comemorou seu centenário. Em homenagem a essa festa, a Historical Society de Oceanside fez um lindo livro de capa dura. Nesse livro tem uma página inteira sobre a história de Mount Ecclesia e uma página dupla com a foto colorida do Templo de Cura. A cruz original, que foi plantada no dia 28 de outubro de 1911, foi totalmente renovada na primavera de 1991. Também o emblema iluminado, que foi inicialmente doado por probacionistas de Seattle, Washington, transportado por trem em 1912 para a sede central, foi lindamente reproduzido. Colocaram lâmpadas novas e uma estrela reluzente. Também o topo do Templo de Cura foi trazido abaixo. Ele praticamente caiu em pedaços quando foi colocado na mesa que estava pronta para sua reforma. Após estudo cuidadoso e de olho no desenho original, esse também foi substituído e colocado novamente em cima do templo. Simbolicamente, esse emblema representa a Terra na próxima era. Com suas 9 luzes circundantes, representam a condição do ser humano com o traje de bodas desenvolvido e substituindo o Cristo como espírito planetário. A cidade de Oceanside fez uma nova lei no dia 24 de abril de 1991 sobre terremotos, com o objetivo de proteger os moradores e propriedades de Oceanside. Relatórios científicos sobre possíveis terremotos na Califórnia de amplitude catastrófica originaram essa nova lei. A prefeitura declarou que 3 prédios de Mount Ecclesia eram inseguros. Para contestar até que ponto a prefeitura tinha razão, os proprietários podiam fazer seu próprio relatório. Isso significava que a sede central, assim como vários moradores de Oceanside, deveria contratar um engenheiro e os serviços de laboratório para fazerem os relatórios que demonstravam que os prédios já continham aço suficiente em suas construções para contestar as exigências da prefeitura. Se a sede central não fizesse isso dentro do tempo determinado, teria apenas 2 opções: ou demolir os prédios, ou conseguir o valor necessário para deixar os prédios em condições adequadas, conforme as exigências da lei de terremotos. Um engenheiro que tinha as qualificações exigidas fez um orçamento de $11 mil para fazer os testes nesses prédios. Foi comunicado aos membros em março e abril de 1992 que um pedaço das terras conhecida como The Carpenter Property havia sido vendida. Era localizada na parte do pé do morro onde se localiza Mount Ecclesia. Esse pedaço já estava arrendado há muito tempo para um ferro velho e estava na lista de impostos de patrimônio.
O Conselho nunca considerou esse pedaço de terra como pertencente a Mount Ecclesia. No Ecos, de março a abril de 1993, foi anunciado que a sede central adquiriu um sistema de computador no valor de $12.000 para substituir o velho sistema do Micro 5. No Ecos de julho-agosto de 1994, foi anunciado que a restauração do templo ficou pronta, com uma nova cúpula e topo. Os profissionais que trabalharam na reconstrução do metal contaram que perceberam que saía uma energia elétrica dela e que eles achavam muito interessante e incomum. A capela e a cafeteria também ganharam nova pintura. Em dezembro também ficaram prontas as novas instalações de irrigação e o asfalto das estradas. Em fevereiro de 1995 foi concedido o direito de inscrever o Templo de Mount Ecclesia como monumento histórico dos registros estaduais da Califórnia. O templo foi construído em 1920, portanto, 75 anos antes. Em julho de 1997 foi anunciado um novo livro chamado Memoirs about Max Handel and the Rosicrucian Fellowship. Augusta Foss Handel escreveu esse livro em 1941 e foi mais ou menos publicado em 49 edições no Ecos, iniciando em 1º de janeiro de 1948. A publicação foi possibilitada por uma doação. O livro contém 125 páginas e com 90 fotos preto e branco e 8 fotos coloridas. Novo também era o livro Echoes from Mount Ecclesia, 1913 e 1919, que foi possibilitado por uma doação em fevereiro de 1998. O Echoes tem 608 páginas e 51 fotos históricas em preto e branco, a maioria diferente das que estão no Memoirs. Em março de 2001, o administrador do website da Fraternidade começou com a publicação dos relatórios das reuniões da curadoria, tanto o executivo quanto o esotérico, que se tornou uma fonte de muita informação, incluindo os livros de Max Handel e os panfletos da Fraternidade Rosa Cruz. Na reunião de março de 2002, foi decidido que estes relatórios seriam disponibilizados para os que tivessem a senha, mas os documentos legais, como o Estatuto e o Regulamento Interno, estariam disponibilizados para todos. Também foi decidido publicar no Ecos um relatório periódico da situação financeira. Para economizar nos custos de correio, o Conselho decidiu diminuir o tamanho do Ecos, que continha 8 páginas e também fotos coloridas. No dia 13 de julho de 2002, Kenneth Ray deixou de ser o paisagista do terreno para se dedicar a um jardim especial como memória de Max e Augusta Handel. No verão de 2002, houve nova crise econômica, que também foi sentida por Mount Ecclesia. No Ecos foi anunciado que no dia 15 de julho o Conselho enviaria uma carta para os 7.000 membros dizendo que, apesar de todas as tentativas de diminuir os custos, ainda seria obrigado a vender ou arrendar uma parte das terras compradas, 1,8 hectares, em 1928. Por insistência dos irmãos maiores, a fraternidade nunca pediu dinheiro para se associar, fornecer informações ou promover o ensino. Tudo é financiado com doações, legados ou no lucro da venda dos livros, o aluguel dos quartos para funcionários ou visitantes e a receita do restaurante. A fraternidade sempre ficou na beira do sustento, de modo que uma crise econômica causa consequências catastróficas para uma instituição que nunca focou no material. No Ecos de janeiro-fevereiro de 2003 está escrito que do total de 5.527 membros, apenas 13% moram nos Estados Unidos. Mais adiante, que 25% dos membros falam inglês e que do total de membros apenas 20% fazem aportes mensais. No outono de 2003, Elizabeth Ray e seu marido Kenneth deixaram suas funções como secretária esotérica e jardineiro e se mudaram para Wisconsin. Vemos pelo mundo que existem 3 grandes tentações que a maioria das pessoas consegue resistir com dificuldade: dinheiro, poder e sexo. Durante a candidatura da curadoria de 2003, o Sr. Francisco Natcher, de Madrid, Espanha, conseguiu convencer uns 20 probacionistas do centro de Los Angeles para votarem nele. O resultado foi catastrófico. Dentro de pouquíssimo tempo, aquela curadoria demitiu alguns trabalhadores eficientes e confiáveis e em seu lugar colocaram outras pessoas. A curadoria demitiu Charles Weber sem aviso prévio, suspendeu-o de ser membro pelo prazo mínimo de 5 anos e tirou-o da casa onde morava, acusando-o de injúria e difamação de Max e Augusta Handel. Pelo fato de demitir Charles Weber,
a revista Race from the Rosa Cross deixou de ser publicada. Pela primeira vez em 91 anos, desde que Max Handel, em junho de 1913, publicou seu primeiro Echoes from Mount Ecclesia, a Fraternidade Rosa Cruz não tinha mais jornal periódico dos ensinamentos ocidentais ocultos. As flores e plantas tropicais do jardim secaram e morreram, e o mato tomou conta. Pouco depois, Mary Read, da contabilidade, foi demitida e ninguém a substituiu. Quando a situação foi comunicada aos membros através de e-mail, esses expressaram sua indignação, parando com as contribuições voluntárias. Para obter dinheiro, a curadoria vendeu, em junho de 2004, 4 palmeiras enormes. Mais tarde, essas palmeiras foram reconhecidas sendo plantadas ao longo da rodovia. Em 2007, foi comunicado que todas essas palmeiras que vieram das Ilhas Canárias sofriam de uma doença incurável e que iriam sucumbir a isso. Como consequência da insatisfação, Nadine de Galsheim entregou uma petição ao tribunal no dia 29 de abril de 2004 por má administração. No dia 1º de junho de 2004, o tribunal enviou o juiz aposentado David Moon para montar uma comissão de arbitragem em Mount Ecclesia. Por força da lei, a curadoria vigente foi desfeita e uma nova curadoria temporária foi instituída, com 3 membros de cada lado, para dar continuidade até que um definitivo fosse escolhido. O que aconteceria em 25 de fevereiro de 2005? O prazo de iniciar uma nova curadoria seria dia 9 de abril de 2005. Conforme o julgamento do tribunal no dia 1º de junho de 2004, que entrou em vigor no dia 1º de julho de 2004, foi definido o seguinte: os 3 escolhidos que tiverem mais votos ficarão na curadoria por 3 anos. Os 3 que se seguirem em número de votos ficarão por 2 anos na curadoria e o restante permanecerá por 1 ano. Essa curadoria temporária assinou um acordo em dezembro de 2004 que o projetista Dan Jensen teria o direito de arrendar uma parte do terreno por 99 anos e lá construir um condomínio de flats. No Ecos de abril de 2005 tem uma boa notícia que a fraternidade recebeu uma doação de $13 mil em debêntures. Em um e-mail datado de 29 de dezembro de 2005 para a curadoria está escrito doação para a Fraternidade Rosa Cruz no valor de $15 mil. Na carta tem, entre outros, o seguinte: é bom recebermos, mas agora temos de dar. A sede central foi novamente atacada por Mary José Clark, que fez um processo contra a fraternidade e a maioria da curadoria de 2004. E que nesse ano, em julho, iniciou mais uma vez, entrou com uma ação contra a fraternidade e 7 dos membros da curadoria. Como consequência destas ações na justiça, foi e está sendo despendido muito tempo e dinheiro em custas judiciais. O objetivo principal de ambas as ações é destituir a curadoria escolhida legalmente com base em tecnicidades obscuras e de menor importância. Ainda que a fraternidade possa usar essa doação onde melhor lhe convier, é desejo do doador que seja considerado preferencialmente o uso do dinheiro como se segue. A. Para ajudar a pagar a parte da defesa legal da fraternidade contra as ações judiciais apresentadas por Marie José Clark, pela parte que não estejam cobertas por seguro da instituição. B. Para ajudar a pagar os custos legais e de consultoria necessários para encontrar uma fonte de renda alternativa para a fraternidade. Sinceramente, um doador anônimo. Também foi anunciado nesse Ecos de abril de 2005 que em janeiro de 2005 foi recebido um legado de uma herança de um velho membro no valor de $93 mil, o que significa que teria dinheiro suficiente para pagar todas as dívidas. Charles Weber colocou de julho a dezembro de 52 números do Race from the Rosa Cross que ele mesmo havia editado em seu website. No final de dezembro, foi enviado a ele uma carta do advogado da curadoria, ordenando que fossem retirados imediatamente esses rays do seu website e que também não poderia utilizar o emblema Rosa Cruzes. Consequentemente, esses números foram retirados. Na reunião ordinária de 22 de outubro de 2006, Renata Schumacher foi escolhida como presidente, substituindo Virgílio Rodrigues. Luiz Blanco ficou vice-presidente no lugar de Daniele Chavalarias. E Alexandra Porter substituiu a Daniele Chavalarias como presidente da curadoria. Com isso, 2 pessoas malquistas nessa história saíram de cena.
Elas foram os líderes que tentaram vender uma grande parte das terras de Mount Ecclesia e oferecer um contrato de arrendamento para um empreiteiro por 99 anos para construir flats. Montaram um contrato sem o conhecimento dos membros da fraternidade. Membros das famílias Chavalarias, Rodrigues e Manimat foram intimados a deixar suas moradias até 31 de dezembro. Daniela Chavalarias e Virgílio Rodrigues mantiveram suas posições como membros da curadoria. No outono de 2006, haviam apenas 10 funcionários pagos trabalhando em Mount Ecclesia, dos quais 3 não eram membros, e mais 5 voluntários, dos quais 4 não eram membros. 2 voluntários eram pagos por um programa de subsídio para funcionários antigos de entidades sem fins lucrativos. Em janeiro de 2007, os funcionários registrados em Mount Ecclesia recebiam $8 por hora, o salário mínimo da Califórnia. O autor recebeu uma notícia de Mary José Clark que no dia 5 de dezembro de 2006 ela ouviu o seguinte, que o caso judicial só teria finalizado quando ela assinasse os últimos documentos que foram enviados por e-mail. O acordo foi assinado e enviado para San Diego para ser registrado. Portanto, atingi meu objetivo principal, defender as terras da fraternidade. Até esse momento, a ação judicial custou $16 mil. Ainda assim, terei de pagar os custos do tribunal, mais alguns $1.000. No Ecos de julho de setembro de 2007, Alexandra Porter, a presidente da curadoria, cita alguns pontos financeiros que estão programados. Como segundo ponto, ela comenta a doença das palmeiras das Ilhas Canárias. Ela escreve que 30 palmeiras das Ilhas Canárias foram infectadas desde 2004 e das quais 7 já morreram. A curadoria decide vender a maioria das palmeiras para a Junglescape Company, que também retiraria as palmeiras doentes para cobrir os custos. No início de novembro, Ken Bray manda uma reação à curadoria por e-mail com cópia a vários membros, que nos últimos 4 a 5 anos só morreram 5 palmeiras devido à doença de Fusarium wilt, que não existe remédio contra essa doença, mas que com um cuidado especial poderia prolongar a vida das palmeiras infectadas por vários anos. Um membro havia deixado um especialista inspecionar as palmeiras e esse não havia encontrado sinais de doença. Todas as árvores retiradas, excetuando as 5 mortas, foram vendidas. O empreiteiro que retirou as plantas comentou com um membro que elas não estavam doentes. Se conforme o membro da curadoria, Luiz Blanco, foram retiradas 62 palmeiras, das quais 5 estavam mortas, significa que foram vendidas 57, por um preço médio de $3.500, significando uma receita de $199.500, descontando os custos das árvores mortas. Em julho foram vendidas mais, no mínimo 10 árvores. No Ecos de julho-setembro de 2008 tem um demonstrativo financeiro do último trimestre, de março-maio de 2008. Aqui aparece que a sede central finalmente gastou menos, 50.819, do que arrecadou, 67.846,800. Isso parece uma notícia muito boa, mas é realmente assim? Por alguns anos já estavam economizando o máximo. Está se trabalhando com falta de funcionários, não fazem mais cursos e também não estão mais imprimindo livros em inglês ou espanhol. Sob a liderança de Alexandre Porter, vários membros americanos foram expulsos com uma atitude positiva. Cursos e escolas de verão não são mais organizados. No tempo de Max Handel, os probacionistas e estudantes recebiam lições mensais, com uma carta anexa. A senhora Augusta Foss Handel deu continuidade a isso. Mais tarde só havia uma carta mensal aos probacionistas e estudantes. Desde 2006, estas cartas se tornaram trimestrais. Portanto, não há motivo nenhum para contentamento. No dia 5 de julho de 2008, foi escolhido um novo conselho, com o Sr. Edgar Anderson como presidente, o Sr. Jim Noel como vice-presidente, Sra. Madeleine Burgers como tesoureira e o Sr. Jen D. Galsheim como secretário. A senhorita Alexandra Porter foi forçada a deixar a sede central e não poderá mais exercer nenhuma função lá. Com essa alteração, chegou ao fim vários anos de má administração e podemos esperar que 2009 será um ano festivo para relembrar que um século atrás, no dia 8 de agosto de 1909, The Rosicrucian Fellowship foi fundada e em novembro, nesse mesmo ano, The Rosicrucian Cosmic Conception foi publicado. Para os membros americanos da fraternidade, a situação sempre foi totalmente diferente do que dos outros membros.
Muito rapidamente após a fundação da The Rosicrucian Fellowship, os livros em inglês de Max Rendel foram traduzidos para holandês, francês, alemão, italiano, português, espanhol e outras línguas, e nos diversos centros vendidos aos membros que tivessem interesse. Por esse motivo, e porque os interessados podiam conseguir as lições em sua própria língua, a relação com Monte Ecclesia era mais uma formalidade do que uma necessidade. Nos Estados Unidos, os livros eram impressos e distribuídos pela sede central e que também poderiam ser comprados em livrarias. Apesar dos centros nos Estados Unidos, a sede central permaneceu realizando uma função central. A forma como os americanos consideram Monte Ecclesia é, portanto, totalmente diferente do que, por exemplo, os europeus a veem. De fato, os centros europeus são autônomos e independentes da sede central e, por isso, se sentem, financeiramente falando, menos responsáveis do que pelo próprio centro. Também estão menos interessados pelo que acontece na sede central, porque também não têm a visão sobre o que acontece. Com a vinda do computador, muita coisa mudou. Pela internet, os trabalhos de Max Rendel foram traduzidos para muitas línguas, entre as quais inglês e espanhol, ficando disponível para muitas pessoas. Membros interessados começaram a trocar informações e também os membros americanos foram estimulados a fazerem sua parte. Além dos livros de Rendel em inglês, que se encontram na internet, 9 membros se dedicaram a redigitar a revista Race from the Rosicrucian e o jornal Echoes from Monte Ecclesia, que foram escritos sob a orientação de Max Rendel. Fizeram um novo formato, mas tentaram manter o mais próximo possível do original. Para isso, podemos agradecer citando em ordem alfabética Antônio Ferreira, James Lopes, Margie Pettit, Alexandra Porter, Elizabeth Ray, George Ray e Linnie Ross, que digitaram os textos, e Alan Edwald pela informação técnica e Charles Weber pela formatação. Max Rendel considerava o Race como um meio muito importante para divulgar os ensinamentos ocultos do Ocidente. A esse desejo foi dado ouvidos através da internet. Sem dúvida alguma, muitas outras iniciativas nesse sentido serão tomadas no futuro. Até que ponto a sede central pode e quer dar uma colaboração para isso está fora de perspectiva. Ela é apenas um auxílio que tem o direito de existir enquanto cumprir com sua função. As pessoas não devem se apoiar nisso. Max Rendel mesmo disse: a Fraternidade Rosa Cruz não é apoiada e nem animada pelos irmãos maiores. Eles me deram os ensinamentos com a condição de que eu os espalharia com os meus melhores meios. Eles declararam que iriam também ajudar outros que se prontificassem a esse objetivo. Pesquisadores desses ensinamentos se juntaram para um bem comum. Contudo, não existe nenhuma linha totalmente definida, nem organização fixa, e também não há intenção de formar uma, mas as pessoas podem adquirir esse conhecimento onde acharem melhor. A sede central também não é uma obrigatoriedade para os membros e cada um faz as coisas à sua maneira e aquilo que está ao seu alcance, de uma forma que no passar dos séculos sempre foi trabalhado. Uma instituição como a sede central não pode funcionar sem regras, prédios e pessoas, e para isso necessita de dinheiro. Contudo, aqui também estão suas restrições. Max Rendel também fala: nós não podemos deixar de ter uma organização na sede central, contudo a sociedade deve se manter livre disto, para que possamos ter o maior crescimento anímico possível e uma longa existência possa ser assegurada. É triste pensar que, mesmo sendo esse o nosso ideal, a Fraternidade Rosa Cruz irá seguir o mesmo caminho que qualquer outra organização. Ela irá se prender a leis e abuso do poder, irá fazer com que se cristalize e caia em pedaços. Temos como consolo que em seus destroços algo maior e melhor irá nascer, como em outras construções que já atingiram seus objetivos e agora estão em estado de declínio. Max Rendel também nos diz que um dia, no futuro, provavelmente quando o Sol estiver em Aquário, a Ordem Rosa Cruz nos seguirá. Ela também irá construir um templo aqui, muito mais influente que nós um dia esperamos conseguir construir. O trabalho agora é feito no Templo dos Rosa Cruzes, que está situado na Alemanha. Irá prosseguir. Talvez esse templo será realocado. O escritor Rendel não sabe com certeza, mas aquela estrutura é totalmente etérica. O futuro distante irá determinar onde será esse lugar. Talvez seja no lugar que tenha o mesmo nome, onde o templo que hoje está na montanha de minério, em Sachsen, na Alemanha. Monte Ecclesia ficou aproximadamente a 3,5 km de Oceanside. Saindo da estação, deve-se andar pela Main Street,
que se torna a State Highway 76. Antigamente, essa estrada se chamava Mission Avenue, perto da entrada que tem uma bifurcação. A antiga Mission Avenue agora se chama Amick Street. A partir da entrada principal, ao lado de 2, 7 e 8, fica a Ecclesia Drive. A parte curta e reta a seguir se chama Temple Drive. A parte entre Ecclesia Drive e Temple Drive, onde tem algumas casas, se chama Melody Lane. O pinheiro em frente a 10 e 12 foi plantado por Max Handel. Na figura 102, o mapa de Oceanside pode-se ver quase acima, olhando da esquerda para a direita, uma linha preta escura. Essa é a rodovia 76. Onde a curva dobra para baixo fica ao norte. Nessa curva da rodovia, Mount Ecclesia. Max